E aí, concurseiros, hoje nós vamos falar da crase. Todo mundo fica muito preocupado com a crase, com os exercícios de crase nos concursos. Então, nós vamos tentar aqui hoje estabelecer aí quando você usa crase, quando você não usa crase. E as regras básicas da crase são bem mais fáceis, mas nos concursos eles tendem a complicar um pouco a situação. E eles fazem isso de propósito para confundir o concurseiro, é óbvio. Então, a gente vai tentar separar aí quando você usa, quando você não usa, quando ela é opcional ou facultativa, como pode constar aí nas provas de concurso. A gente tem que entender também que a crase, conhecer bem o uso da crase tem uma relação com a regência e isso também tem relação com a nossa produção escrita, com a prova discursiva no final das contas. Então, o que eu tenho que fazer antes da gente começar esse vídeo é te lembrar de curtir, de compartilhar com mais pessoas e de se inscrever no canal se você é novo por aqui, para que a gente alcance aí o maior número possível de concurseiros que estão aí nessa luta com a gente, né? Vamos lá, então? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre a crase é que a crase exige o conhecimento da regência. Eu vou preparar depois um outro vídeo falando mais especificamente sobre a regência. Aqui eu vou falar só o básico da regência, tá bom? Então a gente tem que pensar, a gente tem que entender a crase a partir dessa concepção da regência, ok? Quando a gente vai utilizar a crase? Primeiro ponto que a gente tem que pensar, todo mundo fala assim, a gente não usa crase antes de palavras masculinas. Isso não é bem verdade. A gente tem que pensar inicialmente aí, entender o que é a crase. Você vai encontrar vários vídeos na internet explicando isso. A crase é a união da preposição a com o artigo definido feminino a, ou se ele estiver no plural, as. Isso daí é um conhecimento que você não pode tirar da sua cabeça de jeito nenhum. E esse uso da preposição é muito importante, e é esse uso justamente que tem relação com a regência, porque o verbo que vem antes pode exigir ou não uma preposição, e a mesma coisa pode acontecer com o nome. Por exemplo, o verbo obedecer exige a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. E a palavra obediência, o substantivo obediência, também exige a preposição. Quem deve, por exemplo, deve obediência a alguém. Por isso é importante conhecer a regência. A gente vai ver, eu coloquei tudo isso no material, vou deixar o link aqui embaixo, o material sobre como acertar as questões de crase nos concursos. O material está bem amplo, tem todas as explicações, até mais do que o que eu vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, cada um desses detalhes, desses pontos que eu vou falar aqui, está muito bem explicado. Esse material também está com todos os mapas mentais, mais mapas mentais do que esses também, que eu vou apresentar, que eu estou apresentando aqui. Tem questões de concurso, eu selecionei 45 questões de concurso, e para cada uma dessas questões, eu fiz um gabarito comentado explicando por que aquela alternativa está correta e por que as outras estão erradas. Aí você pode perceber que nas questões de concurso tem algumas malícias para provocar o erro, para induzir o candidato ao erro. O primeiro ponto, então, que a gente tem que pensar com relação à crase é essa questão da regência. Tem algumas questões de regência que são muito características, algumas palavras dentro do estudo da regência que são muito características, caem muito nos concursos. Então, esses exercícios, eles são selecionados para que você entenda isso, que tem algumas palavras que elas vão cair em vários concursos, em várias provas. E isso é importante, é bastante importante. Então, primeiro ponto, quando a gente usa crase, quando a gente percebe que a gente tem aí uma regência verbal ou nominal que exige a preposição a antes de uma palavra feminina e que essa palavra também admite o artigo. Por que é importante isso? Porque tem algumas palavras e algumas situações que a palavra não admite o artigo antes de si. Então, vamos ter em mente esses dois pontos. A palavra anterior exige a preposição a palavra posterior admite o artigo definido feminino antes de si. Ok? Então, esse aí é o primeiro ponto. Essa é a situação em que a gente usa a crase. E aí, como eu falei, a palavra masculina, uma coisa importante aqui, a gente tem uma locução, a gente tem uma expressão na língua portuguesa que é a moda de. Ela canta a moda de Elba Ramalho. E aí, nesse caso, acontece muitíssimo esse termo moda de, ou moda, né, ser omitido. A gente chama isso de elipse. Então, a elipse é a omissão de uma parte daquilo que você está falando e que isso já vai ser entendido no contexto comunicativo. Então, quando a gente tem essa omissão de moda de, a crase também pode aparecer antes de uma palavra masculina. Então, ele chuta a Messi e esse A é craseado. Por quê? Porque eu estou omitindo o termo moda de. Então, quando acontece essa omissão do termo moda de,
a crase também vai acontecer antes de uma palavra masculina. Então, a gente não pode generalizar e pensar crase só antes de palavra feminina. Não, a gente tem essa situação específica em que a crase pode acontecer, pode aparecer antes de uma palavra masculina também, ok? Uma outra situação em que a gente vê a ocorrência da crase, e aí eu vou até parar e explicar isso daqui para vocês. Quando a gente fala de crase, a gente não está falando da união da preposição a com o artigo a. A crase é a fusão dessas duas letras, dessas duas palavras, né, duas letras dentro de palavras. E a gente vai ver isso, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Eu estou falando que às vezes a crase acontece não com o artigo definido, como eu acabei de explicar. A crase é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino. Mas às vezes a crase pode acontecer, ela vai acontecer com a união não do artigo definido, mas da primeira letra, a vogal A, dentro dos pronomes demonstrativos. A gente vai chegar nisso. Mas então entenda que a crase é uma fusão. E o acento grave, ele é o acento que indica que ali aconteceu uma crase, que ali aconteceu uma fusão dessas duas letras, dessas duas palavras, ok? Palavras, quando eu falo palavras, eu estou falando de a preposição mais o artigo. E quando eu falo letras, eu estou falando aí da preposição, como letra, como palavra, mais a vogal inicial do pronome demonstrativo que vai acontecer, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, entendam isso. Quando a gente fala crase, a gente não está falando do acento. Inclusive, pode acontecer no concurso de falar a crase na situação, a crase está equivocada na situação tal. E aí você vai ter que analisar, obviamente, a presença do acento grave. Esse acento grave, então, ele é um indicativo de que ali aconteceu uma crase, uma fusão ou da preposição a com o artigo definido feminino ou da preposição a com a primeira vogal dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. A gente vai chegar nessa parte aí. Então, vamos voltar aqui para as locuções. As locuções, né? Falei aí dessa fusão da preposição com o artigo definido feminino, e a gente tem também isso quando a palavra posterior é feminina e admite o artigo antes de si. Aí falei da expressão a moda de e da supressão de moda de, e aí a crase vai estar ali, né? Inclusive, a moda de é uma locução prepositiva. Então, a gente tem a crase nas locuções, em algumas locuções. Quais são essas locuções? As locuções adverbiais femininas. Essa daí todo mundo grava. Essa daí todo mundo sabe assim, a locução adverbial tem a crase. Mas a crase também vai aparecer em locuções que não são locuções adverbiais. A gente tem as locuções conjuntivas. E o que são as locuções conjuntivas? Tem algumas expressões que funcionam como conectivos, como elementos coesivos, como é o caso, por exemplo, de à medida que, à proporção que. Esse A inicial da locução conjuntiva, ele é um A craseado. Então, é uma ocorrência, vai sempre ser desse jeito. Então, à medida que, sempre vai estar com o acento grave, tá bom? Então, não vamos esquecer isso. A crase também pode acontecer dentro de uma locução conjuntiva. Nas provas, nos exercícios, essas locuções, às vezes elas não são, não tem uma rigidez aí com relação às locuções. Às vezes uma locução é identificada ou classificada no exercício apenas como uma expressão. Então vamos entender aqui separadamente, mas que elas também podem ser colocadas numa prova, num exercício, apenas como expressões, ou apenas como locuções, sem separar se é uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva ou adverbial. Então, as locuções conjuntivas são essas que funcionam aí como elementos coesivos, como conectivos de orações ou de períodos, tá? De parágrafos também. A gente pode usar esses elementos coesivos aí na introdução de parágrafos, no começo de parágrafos. Então, são as locuções conjuntivas. São poucas locuções conjuntivas que a gente tem. E aí você pensa aí, ó, à medida que, a proporção que, essas locuções, elas sempre vão ter a crase. Elas sempre vão ter o acento indicativo da crase nesse A inicial. Aí a gente tem as locuções prepositivas. Locuções prepositivas, até nos concursos, nos enunciados, elas podem ser indicadas, inclusive, como locução adverbial, porque elas têm, na verdade, uma nuance aí adverbial, sim, algumas vezes, né? Não todas, não é uma coisa generalizada, mas elas têm uma nuance adverbial. Mas a gente chama de locução prepositiva. O que é uma locução prepositiva? A locução prepositiva é uma construção que pode ter duas ou mais palavras, e essas palavras funcionam aí, ela começa com uma preposição e termina com uma preposição. A locução prepositiva necessariamente termina com a preposição e não necessariamente começa com a preposição, que é o contrário da locução adverbial, que necessariamente vai começar com uma preposição. Então, locução prepositiva necessariamente termina com uma preposição.
Vamos pensar aqui que a própria expressão a moda de é uma locução prepositiva, começa com a preposição a, termina com a preposição de, então a gente tem aí uma locução prepositiva, que também é considerada uma locução adverbial, já que expressa um modo, né? Então a gente tem aí a locução prepositiva. Sobre as locuções prepositivas, a gente tem que ficar atento a um detalhe. Quando a locução prepositiva termina com a preposição a gente vai ter que analisar a palavra seguinte, e aí a gente vai para aquele mesmo tipo de análise, porque na locução prepositiva, essa preposição a final, ela não vem com acento grave. Então a gente tem que analisar se a palavra seguinte é uma palavra feminina e essa palavra feminina admite o artigo definido feminino antes de si. Então, se a locução prepositiva termina com a gente tem que analisar a palavra seguinte, ok? Por exemplo, junto a. Ele estava junto a alguma coisa. Esse a é a preposição, e aí a gente tem que analisar se a palavra seguinte é feminina e essa palavra feminina admite o artigo antes de si. Por exemplo, junto a mais a professora. Professora é uma palavra feminina que admite o artigo feminino antes de si. Então, eu vou unir, vai acontecer aqui uma fusão desses dois as, da preposição da locução prepositiva, mais do artigo definido, que é admitido pela palavra feminina que vem depois, professora. Ok? Então, a gente tem aí uma locução. Então, casos de locuções prepositivas, quando a preposição vem depois, quando ele termina com a preposição a gente tem que analisar a palavra que vem antes. No caso das locuções prepositivas, que a preposição, que começa com a preposição aí a crase vai sempre acontecer. Ok? Então, a gente tem que observar isso. Quando na locução prepositiva, isso também se aplica para as locuções adverbiais, obviamente, já que eu falei aqui que a locução prepositiva muitas vezes vai ser entendida também como uma locução adverbial. Quando a crase, quando a preposição a começa a locução vai ter o acento grave. Quando a preposição termina a locução, aí a gente tem que analisar a palavra seguinte, ok? Aí a gente tem, então, falei das locuções conjuntivas, das locuções prepositivas e as locuções adverbiais. É importante você pensar que, às vezes, reiterando, né, isso daí que eu falei agora, tudo isso que eu falei, você tem que entender que, às vezes, as locuções prepositivas também são classificadas como locuções adverbiais. As locuções adverbiais, elas são formadas também por duas ou mais palavras e elas vão trazer elas poderiam aí ser substituídas por algum advérbio. Existem, inclusive, locuções adverbiais que dificilmente a gente consegue substituir por um advérbio, por uma palavra só que seja um advérbio, mas a gente tem que pensar na locução adverbial como uma expressão que traz para a oração, especificamente as locuções adverbiais, elas se relacionam com algum verbo, com algum adjetivo ou com outro advérbio que está na oração, trazendo aí uma nuance de intensidade, de modo, de tempo, né? E aí a gente tem que estudar o que são os advérbios para entender aí todas as funcionalidades das locuções adverbiais, porque as locuções adverbiais, elas vão replicar, né, todas as características dos advérbios, só que elas são construídas com mais de uma palavra. Então, pensar aí é importante. As locuções conjuntivas, quando a gente começa uma locução, quando a gente tem uma locução conjuntiva que começa com a preposição a, ela sempre vai ter uma crase. As locuções prepositivas e adverbiais também. Quando a preposição a começa a locução, esse a sempre vai ter o acento grave. Quando a preposição termina a locução, aí a gente vai ter que analisar a palavra seguinte para saber se essa palavra admite ou não o artigo feminino definido antes de si, tá bom? Outra situação em que vai acontecer a crase é antes das horas. Mas muitas pessoas confundem isso nas provas, e é óbvio que as bancas usam isso para confundir as pessoas. Porque todo mundo grava assim, ó, antes das horas a gente usa a crase. Isso daí é uma informação que todo mundo grava. Só que na hora da prova, na hora dos exercícios, quando você começa a fazer exercícios, você acaba errando muitas questões. Por quê? Porque você não entendeu ainda que essas horas aí é a hora marcada no relógio. Então, tem uma diferença da gente falar assim, olha, as 8 horas se passaram sem que ele tivesse percebido. As 8 horas de trabalho se passaram sem que ele tivesse percebido. Essas 8 horas aí, as 8 horas aí, não vai ter crase. E por que não vai ter crase? Porque não é uma hora marcada no relógio. É uma hora com indicação de tempo decorrido, é o tempo passando. Então, quando é o tempo passando, esse as que vem antes é artigo definido no plural, acompanhando as horas. Então, aquela uma hora, ou a uma hora, passou sem que ele tivesse percebido. Esse a é só artigo, não tem uma preposição aí, não tem a crase, não tem o acento grave indicativo da crase.
Agora, quando a gente fala de horas, com o tempo marcado no relógio, eu te vejo às 8 horas, aí sim a gente tem a ocorrência da crase, tá bom? Então, separar esses dois pontos aí. Sempre antes das horas, quando for 8 horas, 2 horas, 4 horas, sempre vai ter a crase? Não. A gente vai ter a crase se essa hora for a hora marcada no relógio. Tem muitos exercícios que cobram aí essa diferença, essa percepção. Nas redes sociais, eu sempre coloco exercícios. E já aconteceu de eu colocar algum exercício que justamente coloca aí nas opções, nas alternativas, essas diferenças. Às 8 horas ele chegou, ou às 8 horas se passaram sem que ele tivesse percebido. E aí as pessoas acabam comentando e perguntando, mas por que a letra B está errada? Está errada por causa disso. Está errada porque as 8 horas se passaram, está mostrando um tempo decorrido e não uma hora de relógio, ok? Espero que você tenha entendido isso e aí essa questão aí das horas nunca mais vai te confundir. A gente tem situações em que a gente não, que a crase antes aí das horas pode ser optativa ou facultativa, mas isso a gente vai ver na hora que a gente vai falando da crase facultativa, tá bom? Então, horas, crase antes das horas, vai sempre acontecer? Não, vai acontecer se essas horas estiverem indicando aí uma hora de relógio, uma hora marcada no relógio, ok? Outra situação outra situação em que que a gente tem aí um conflito de crase vai ocorrer ou crase não vai ocorrer. Isso daqui, inclusive, essas duas questões que eu vou falar aqui agora, sobre a palavra terra e sobre a palavra casa, são situações que os gramáticos discutem, tá? Então, não é uma coisa rígida na gramática, mas comumente, hoje, pela gramática tradicional, a gente entende essa distinção que eu vou falar aqui para vocês. Mas é um assunto que os gramáticos discutem muito sobre como isso deve acontecer, se é certo assim, se é certo daquele jeito. A discussão dos gramáticos não é, nossa, não importa pra gente, importa que você entenda que nos concursos é cobrado dessa forma, tá bom? Antes da palavra terra, a gente só usa o acento indicativo da crase se essa palavra terra estiver especificada. Por exemplo, a terra dos meus pais, a terra dos meus ancestrais, eu vou à terra dos meus avós, e aí esse A é craseado. Mas se essa palavra estiver indicando, tiver significado aí de solo, de chão, chão firme, aí essa palavra não vai ter o A antes da palavra terra, não vai ter o acento indicativo da crase. Não vai acontecer a crase, porque essa palavra, em teoria, e aí, né, os gramáticos discutem isso, não é uma discussão nossa, em teoria, essa palavra com esse sentido de chão firme não admite o artigo antes de si. Então, vai admitir o artigo antes de si se for um termo especificado. A terra dos meus pais. Aí é admitido. Agora, terra com sentido de chão, de solo, de chão firme, de solo, não recebe a crase. Como, por exemplo, o marinheiro chegou à terra sem crase. Eu acho super estranho, mas porque eu acho que a regência e a palavra terra em si, ela acaba admitindo sim o artigo. Mas isso não é uma discussão nossa, é uma discussão dos gramáticos. Nos concursos, terra tem essa separação. Então, vai acontecer a crase se a palavra terra estiver especificada e também se a terra, aí é claro, indicar o nome do planeta, que vai ser escrito inclusive com letra maiúscula, tá bom? E antes da palavra casa, casa vai acontecer a mesma coisa. Se casa for um termo, estiver especificado, aí a gente usa crase. Se não tiver especificado, a gente não usa crase. Não usa crase. Não usa o acento indicativo da crase. Então, por exemplo, a casa também, a terra dos meus pais, a casa dos meus pais. Vou à casa dos meus pais, craseado. Ou eu vou à casa, aí não acontece aí a crase, tá bom? Porque se supõe que essa casa, sem a especificação, também não admite o artigo antes de si. Acho que tudo isso é uma besteira, na verdade, porque a palavra casa, assim como a palavra terra, admite sim o artigo antes de si, estando ou não especificado. Mas não é uma discussão nossa. No concurso, você vai olhar se tem a especificação. Nos exercícios sobre crase, o que você precisa observar é se tem a especificação depois. E no caso de terra, se tiver com a letra maiúscula, que está indicando o nome do planeta. Ok? Outra questão em que a gente vai usar a crase, e aí todo mundo também faz confusão, eu já recebi muitos comentários assim, mas com o nome de cidade a gente não usa crase. Olha, depende. E a forma mais fácil da gente identificar se a gente vai usar ou não o acento indicativo da crase antes do verbo ir, mais um nome de alguma localidade, é a gente usar o verbo voltar como estratégia, pode ser também o verbo ser, como estratégia, e se a gente usar a contração preposicional aí de, da ou de. Eu vou explicar isso de uma maneira que vai ficar mais fácil para você entender. Bahia. Vou à Bahia. Tem crase ou não tem crase?
Eu vou pensar, eu volto da Bahia. Se eu voltar da Bahia, ou eu sou da Bahia, todos dois a gente usa aí essa contração da, né, que é a contração da preposição de com o artigo feminino a. Então, se eu volto da Bahia, eu vou à Bahia com crase. Agora, se eu volto de, aí não tem crase. Por exemplo, eu volto de São Paulo. Então, se eu volto de São Paulo, quer dizer que São Paulo não admite o artigo feminino definido antes de si. E é porque a gente tem só a preposição de. Então, se eu volto de São Paulo, eu vou a São Paulo sem crase. Então, volto da Bahia, vou à Bahia com crase. Volto de São Paulo, vou a São Paulo sem crase. Ok? Essa é a maneira mais fácil de identificar. E isso você vai aplicar para qualquer nome de cidade, de país, para qualquer localidade. Ok? Então, espero que tenha ficado claro isso daí. Eu acho que é bem fácil de identificar quando tiver o verbo ir, porque é um verbo que exige a preposição a. Então, se tem o verbo ir, que exige a preposição a, você vai analisar o verbo com o verbo voltar. Se você voltar da, vai ter crase na ida. Se você voltar de, não tem crase na ida. Ok? A preposição a indicando o movimento de um ponto até outro. Então, essa é uma das nuances da preposição a, indicar realmente esse movimento. Todas as preposições, elas têm nuances, elas carregam significados diferentes. A gente pode usar a preposição, a gente usa a preposição, as preposições na língua, ou por causa da regência, que exige a preposição, é uma exigência, tá? Isso também tem questões em concurso que cobram isso daí, as questões relacionadas com regência. Tem preposições que tem casos, tem palavras, né, verbos ou nomes que exigem a preposição antes de si. Nesse caso, a preposição, ela perde significado. Agora, tem outras situações em que a preposição, ela está ali naquela comunicação por alguma outra razão, que não seja uma exigência, como é o caso do que a gente viu nas locuções, né? Então, essa preposição, às vezes, ela está indicando só um movimento de uma coisa, um movimento que não precisa necessariamente ser o nosso movimento. Não quer dizer que você está andando de um lugar a outro. Quer dizer que existe um movimento, a preposição carrega uma ideia de movimento. E aí, vou trazer um exemplo aqui. Eu li da página 10 à página 20. Eu tenho um movimento de leitura de uma página até a página tal. Esse A, eu li da página 10 até a página 20. Esse A, eu li da página 10 à página 20. Esse A é um A craseado, porque ele está indicando esse movimento. Ele não é exigência de nenhum termo anterior. Ele só está ali indicando um movimento. São situações bem específicas na língua e a gente usa aí a crase se a palavra seguinte for palavra feminina, obviamente, tá? Então, eu li da página 10 à página 20, esse A é craseado por causa dessa indicação de movimento e porque a palavra seguinte, página, é uma palavra que aceita, que admite o artigo antes de si. A crase também vai acontecer antes dos pronomes as quais ou a qual. E aí vai depender da regência. E essa regência, esse aqui é um caso um pouco mais delicado de análise da crase. Por que é mais delicado? Porque geralmente, quando a gente está analisando a ocorrência da crase, a gente analisa termos anteriores com termos posteriores. Nos exercícios, por exemplo, às vezes o enunciado do exercício dá um texto enorme para você ler, para analisar ali um trecho onde você tem que colocar uma crase. Não é necessária a leitura de todo o trecho, né? Tempo vale ouro numa prova de concurso. Então, quais palavras a gente tem que analisar? Primeiro, a gente vai ver se a palavra que exige, né? A palavra regente, a palavra que está exigindo a preposição a, se ela vem antes. Ela pode vir antes, ali, imediatamente antes da crase, ou ela pode estar ali um pouco mais afastada. Esse pouco mais afastado, para vocês entenderem, porque geralmente as pessoas explicam assim também. Olha, tem que analisar o termo anterior e o termo posterior. Não é só isso. Essa é uma explicação verdadeira, mas ela é rasa. Então, a gente tem que entender aqui que, às vezes, a palavra que está exigindo a preposição, ela não está imediatamente antes. Isso acontece, por exemplo, com os verbos bitransitivos. E olha só, se eu falo, ela enviou a carta à escola, esse a escola, antes de escola, eu tenho um a craseado, porque ela enviou alguma coisa, a carta, aí não tem crase, porque é só o artigo, né? Aí, como o verbo é bitransitivo, ele exige um objeto direto. Objeto direto não tem crase. Mas esse verbo, ele exige também um objeto indireto. Enviou a quem? Então, lá no final, tem enviou a carta à escola, e aí esse a escola ele tem a preposição, que foi pedida lá pelo verbo, e ele tem o artigo, que é admitido pela palavra escola, que é uma palavra feminina, e admite o artigo antes de si.
Então, a gente tem aí não a palavra anterior que está exigindo, mas uma palavra que está um pouquinho mais afastada. Se o objeto direto for um objeto direto que está mais especificado, a crase vai estar mais distante. Mas a gente tem que conseguir entender que aquele verbo que está lá atrás, e isso pode acontecer, obviamente, com o nome também, né, com a regência nominal, aquele que está lá atrás está exigindo a preposição, independente do que esteja aqui no meio, que vai ser o complemento direto, não preposicionado, né, sem preposição, a gente vai ter em algum momento, vai ter que em algum momento aparecer esse complemento que está preposicionado. De imediato, o que eu costumo falar? Que a nossa primeira análise tem que ser do termo anterior com o termo posterior. Mas pode acontecer, você precisa saber que pode acontecer, de que esse termo que exige a preposição esteja um pouco mais afastado, como acontece com os verbos bitransitivos ou com uma regência nominal também, que a palavra que está exigindo a preposição está um pouco mais afastada. Então, a gente tem que encontrar. Se não é um caso de uma locução ou um caso de que o A esteja indicando o movimento, eu tenho que descobrir qual que é o termo que está exigindo essa preposição. Então, essa análise pode se expandir, não está ali conectada com a palavra justamente ali anterior. Tá? Nos concursos, é óbvio que eles fazem isso porque para provocar mesmo a confusão. Você tem que identificar um pouco mais longe ali onde está o termo que está exigindo essa preposição. Tá bom? E isso é importante por quê? Porque com relação aos pronomes a qual ou as quais, a gente é bastante possível que o termo regente não esteja imediatamente aí ao pronome, tá? Então tem que analisar, buscar ali quem que é que está regendo essa preposição aqui, porque esse as quais ou a qual, esse a ou as é artigo. Então, para que aconteça aqui a crase, a gente precisa da preposição a. Então, a gente tem que analisar quem é que está pedindo essa crase. Eu tenho algum termo que exija, algum verbo ou algum nome que exija a preposição a e que esteja ligado a esse pronome? Então, a gente tem aí essas possibilidades, e no caso dos pronomes, a gente tem que pensar que a gente pode expandir um pouco mais a nossa busca, o que também vai acontecer no caso dos verbos transitivos transitivos diretos e indiretos, ou no caso de regência nominal, quando a palavra também pode estar um pouco mais afastada. No caso dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo, esse é o caso que eu falei lá anteriormente, né? A preposição a pode se juntar com essa vogal inicial aí do pronome. Isso só vai acontecer na língua portuguesa com essas três palavras. Aquele, que é uma palavra masculina, inclusive, e aquilo, que é uma palavra neutra no português, uma palavra de gênero neutro, né? Não é feminino nem é masculino, é uma palavra neutra. E aquela, que é a palavra feminina. Então, aqui a gente tem a crase, que ela não tem uma união aqui com o artigo definido feminino. Tem uma união com essa primeira, uma fusão aí com essa primeira vogal do pronome. Como que a gente identifica se a gente coloca ou não o acento grave nessa primeira vogal? Dependendo da regência. Isso aqui é uma crase que vai acontecer pela regência. Se tem alguma palavra antes que está exigindo a preposição a, ou algum nome, algum verbo, ou algum nome que está exigindo a preposição a, e essa preposição aí, então, pode se fundir com a primeira vogal. Aqui não é um caso de fusão com o artigo definido, ok? Tem um caso também muito específico que cai em concursos assim, que é esse valor semântico também relacionado com o valor semântico da preposição. Como eu falei aí do valor semântico da preposição, da preposição a indicando a ideia de movimento, mas a preposição a também pode trazer essa nuance aqui. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre os valores nocionais das preposições. Já vi, inclusive, questões cobrando aí o valor nocional, exatamente esse termo, valor nocional de algumas preposições. Eu já vi sobre a preposição de, sobre a preposição para. E todas as preposições carregam aí alguns valores nocionais diferentes, tá? Eu tenho preposições que vão dar uma ideia de tempo, eu tenho preposições que vão dar uma ideia de modo, eu tenho preposições, mesmo que não tenha relação aí com a regência. Aqui nesse caso, a gente pode pensar que esse cheirar aí, ele tem aí, pode ter uma dupla transitividade, cheirar alguma coisa ou cheirar a alguma coisa. Na gramática normativa, a gente não encontra o verbo cheirar com essa noção, mas aqui a preposição está dando um significado bastante característico até mesmo para o verbo. Então, é uma situação em que a gente tem uma relação com os valores nocionais das preposições. Vou deixar o card aqui em cima desse vídeo sobre preposições, para quem nem tem noção aí do que é essa questão aí do valor gramatical da preposição e o valor nocional tem uma diferença, e é importante também ter conhecimento a esse respeito, tá bom? O valor nocional, esse valor nocional da preposição a, ele está indicando o que aqui no cheira a flor, com crase, está caracterizando aqui que uma pessoa ou algum lugar, alguma coisa, que esse sujeito da oração tem cheiro de flor. Então, cheira a flor, com crase tem cheiro de flor. Se a gente tira a classe,
Se a gente tira a crase, aí cheira a flor se torna objeto. A pessoa pegou a flor e cheirou, né? Então tem uma diferença aí de valor sintático também e tem uma diferença aí de valor semântico. E essa diferença de valor semântico, essa diferença do significado, tem relação com o valor nocional da preposição e como que ele acontece aqui. Essas questões com esse valor nocional aí da preposição, com esse valor de caracterização, ele cai bastante também. Tem muitas questões também que abordam isso daí, que colocam aí essa situação com verbos que habitualmente a gente não vê acompanhado de crase. Então, às vezes a pessoa olha, cheira a flor, esse acraseado aí tá errado. E não tá errado. A preposição a está sendo usada com um valor nocional, com um valor semântico, carregando aí um significado consigo. E tá modificando o sentido do verbo. Ok? Agora a gente vai ver quando a gente não usa a crase. A gente não usa a crase antes de termos que trazem aí a ideia de indefinição. Ao invés de você pensar, não, tem os pronomes indefinidos e eu tenho que decorar os pronomes indefinidos, entenda isso. Se você pensar, olha, essa palavra traz uma noção, traz uma ideia de indefinição, então não vou usar a crase antes dela, tá bom? A gente não usa a crase entre duas palavras iguais, como, por exemplo, dia a dia. Gota a gota. A gente não usa a crase antes dessas palavras que são repetidas. E a gente não usa a crase antes de verbos, qualquer tipo de verbo. Antes do verbo, a crase, principalmente se a gente pensa na regência, o verbo vai exigir a preposição depois dele. Então, por que a gente vai colocar a preposição antes do verbo? Mesmo que o verbo anterior exija uma preposição, a gente tem que pensar num outro ponto. Verbo não é uma palavra que vai admitir antes de si um artigo definido feminino. Porque verbo não tem gênero. Verbo não é verbo feminino. Esse verbo é feminino ou é masculino? Para a gente ter o artigo antes da palavra, o artigo definido, feminino antes da palavra, a palavra tem que admitir esse artigo antes dela. E verbo não admite artigo antes de si. Ok? A não ser que ele esteja sendo substantivado. A não ser que ele esteja sendo substantivado. O caminhar é bonito. Mas nesse caso, quando ele é substantivado, a gente usa artigo masculino e não artigo feminino. A caminhar é bonito. A caminhar é bonita. Não dá, né? Então, vamos pensar nisso daí com cuidado. Verbo não admite antes de si o artigo feminino, então não pode acontecer a crase, porque não tem artigo definido feminino antes dele. Não tem. Então, é por isso que não acontece a crase antes dos verbos, ok? E a crase também não acontece antes de nomes célebres e de pronomes de tratamento. Quais são os pronomes de tratamento? Vossa Alteza, Vossa Excelência, você é um pronome de tratamento, tá? Você é um pronome de tratamento. Então, nós não usamos crase antes de você, porque é uma palavra que é muito utilizada no Brasil, né? Na maior parte do Brasil é uma palavra muito utilizada. Também não usamos antes de nomes de pessoas importantes. Por exemplo, eu não vou dizer, naquele dia eu fazia referência a Clarice Lispector. Clarice Lispector é um nome célebre, então eu não vou colocar crase aqui. Fazia referência a alguém. Clarice Lispector não admite o artigo antes de si. E essa é a questão. Os nomes célebres não admitem artigo antes de si. Ok? Então, os nomes célebres é que não admitem o artigo antes de si. Não é que antes dos nomes célebres a gente não usa o acento indicativo da crase ou não acontece a crase. É que não acontece a crase porque os nomes célebres não admitem o artigo antes de si. Essa questão sobre os nomes próprios é uma questão também um pouco polêmica, no caso porque a norma culta indica que que a gente não inclua o artigo antes de nomes próprios. De nomes próprios, nome de pessoas mesmo que eu estou falando. Indica que a gente não use, mas coloquialmente, como coloquialmente a gente faz isso com bastante frequência, a Mariana chegou, o Cláudio chegou. Como a gente faz isso coloquialmente, isso daí está entrando, né? A língua é viva, sempre repito isso, a língua é viva, então vai provocando mudanças. Coloquialmente, essas mudanças surgem no coloquial, no dia a dia das pessoas, na fala e na escrita das pessoas. E a partir daí ela vai entrando na norma culta, ela vai se transformando em norma culta. Então, hoje a gente fala que se o nome próprio for célebre, a gente não vai usar, porque esse nome próprio, célebre, não admite o artigo antes de si. Então, antes de nomes célebres, não usamos, porque não existe artigo antes de nomes célebres, e não usamos antes de pronomes de tratamento, porque também não existe artigo antes de pronome de tratamento, ok? Agora vamos ver aí alguns casos nos quais a crase é opcional ou facultativa, como aparece aí, os dois termos que aparecem nos concursos. Após a preposição até. Na verdade, a gente tem também uma outra discussão aí entre os gramáticos a esse respeito, a respeito de ser facultativo ou não. Tem uma série aí de discussões sobre isso. Para a gente, o que interessa é que nos concursos esse até é considerado facultativo.
O até não, né? O até não é facultativo. A crase após a preposição até é considerada facultativa. Na verdade, o que os gramáticos questionam é que, como a gente tem uma preposição já, que é até, e depois vem a preposição a, duas preposições, por que o a depois vai ser uma preposição se eu já tenho uma preposição antes? E tem aqueles que defendem que, não, mas essas duas preposições, uma ao lado da outra, pode acontecer, e de fato acontece na língua. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Para concurso, pelo menos até esse momento em que eu estou gravando esse vídeo, no dia 11 de dezembro de 2023, esse até, a crase após a preposição até é facultativa. Pelo menos até hoje ela é facultativa. Pode acontecer ou não pode acontecer. Você pode usar ou pode não usar. E está correto das duas maneiras. Aí a gente tem também a crase facultativa antes de pronomes possessivos. Sobre esses pronomes possessivos, eu tenho um caso particular aqui também para explicar para vocês. É que, quando a gente fala assim, olha, antes dos pronomes possessivos, vamos pensar aí sua, ela foi a sua residência. Ela foi a sua residência. Quando a gente tem aí esse pronome possessivo, esse sua, aí ele está especificando alguma coisa a respeito de residência. Então, aí ele é adjetivo, né? Ele funciona como um adjetivo, porque está trazendo uma especificação a respeito do substantivo residência. Nesse caso, a gente entende que a crase vai ser facultativa. Mas a gente tem situações em que o pronome possessivo não é um adjetivo, não age como um adjetivo. E aí, nesse caso, a crase vai ter que ser obrigatória. Por exemplo, ela foi à minha casa e depois à sua. Mesmo que a gente perceba aí que tem uma omissão aí, que tem um zeugma, né, que é uma omissão de um termo que já apareceu antes no discurso, mesmo que a gente tenha aqui aí essa percepção de que esse termo, casa, foi omitido no final, aqui nessa oração, a gente tem nesse trecho, né, nesse sintagma aqui, a gente tem que esse sua não está agindo como um especificador de um substantivo. Lá na palavra casa, a gente tinha o outro especificador, que era minha. Ela vai à minha casa. Eu tenho um especificador aqui, um pronome adjetivo aqui. Agora, lá na segunda parte, o sua não está especificando um termo, porque esse termo está omitido. Então, nesse caso, esse pronome possessivo não atua como adjetivo. E a crase, então, é obrigatória mesmo, sendo um pronome possessivo. Então, é importante perceber, também tem questões de concurso cobrando justamente isso. No caso de uso opcional, aí a pessoa aí tem lá uma alternativa com esse sua aí sozinho, agindo não como um adjetivo, e aí a pessoa vai lá e marca aquela opção, porque guardou só a parte de que, antes de pronomes possessivos, a crase vai ser opcional. E, nesse caso, não é opcional. A gente tem esse jogo aí que a gente entende que ela é opcional, sim, antes do pronome possessivo, mas o pronome possessivo precisa agir como um pronome adjetivo para que a gente entenda essa crase como facultativa, ok? E antes dos nomes próprios, que é a situação que eu comecei a mencionar. A crase, ela pode ou não acontecer antes de nomes de pessoas, de mulheres, entendendo que é porque o nome de mulher, o nome próprio, ele pode ou não receber aí, admitir o artigo definido feminino antes de si. Ok? Essas são as informações mais importantes, e aí, na verdade, está tudo bem caracterizado. Já coloquei lá no meu perfil um print aí desse mapa mental, tá em um dos posts, tem um print desse mapa mental aí. Quem quiser pode pegar lá, né? Printar a tela. Esse material, também com diversos outros mapas mentais, está tudo aí, ó, tudo especificado, está tudo nesse material. Eu vou deixar o link aqui na descrição, já falei isso no começo do vídeo. E tem vários mapas aí de cada parte, quanto que a gente usa, quanto que a gente não usa, a explicação está bem detalhada. Você vê que a gente falou só esse pedacinho aqui que foi esse vídeo. Então tem muito mais informação nesse e-book, e quem tiver aí interesse, pode clicar aqui no link, tá com um preço super especial, com o gabarito comentado, e aí eu comento cada questão detalhadamente, explicando por que está certo, por que está errado, e também estabelecer aí, obviamente, uma metodologia que vai te ajudar a memorizar isso, para você não errar nunca mais a crase. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se te ajudou, não esquece de deixar seu like, de curtir, né, e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para você absorver aí mais conteúdos dos concursos, mais gramática, mais redação, e a gente se vê na próxima.